Aí, agora começou. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso workshop. Nós somos do GDG Caxias do Sul. Eu sou Gabriel Coimbra, organizador do GDG. O Wolf também, organizador do GDG. Também fazemos parte da comunidade Flutter de Caxias, então o Flutter Meetup Caxias e Flutter Makers. E a ideia do GDG é ser um grupo para poder fomentar a tecnologia, incentivar, preferencialmente tecnologias Google, né? Como é o caso do Golang, do Flutter. Então, a gente trouxe hoje o Otávio, que é um mais aí no Golang. Tem um canal Rancoding, que é incrível, muito conteúdo top de Golang. E ele vai falar um pouco hoje sobre Kubernetes. Antes dele começar, quero falar com vocês do DevFest Porto Alegre, que o DevFest é um evento da Google com os GDGs ao redor do mundo inteiro, né? É o maior evento do ano da Google com os GDGs. Esse ano a gente vai fazer em Porto Alegre o nosso, mas tem em todo o Brasil, né? Só botar GDG DevFest, que você vai com certeza achar um perto de você. O nosso vai ser dia 6/12, na Faculdade Dom Bosco, em Porto Alegre. Então, a gente também vai estar sorteando um ingresso hoje aqui no final do evento. Temos ali um formulário fixado no chat, que é para participar do sorteio que vai acontecer amanhã, para um ingresso no TDC de Porto Alegre. E a gente também tem um cupom de desconto GDG Caxias 10 para o TDC Porto Alegre, que também está lá embaixo. Então, quem for da região aí quiser comparecer, é só participar. Pô, acredita que eu acho que o TDC Porto Alegre foi o único que eu ainda não fui, cara. Então, olha aí. Pô, do Sul. Já Eu se fui Santa inscreve no sorteio Catarina, aí para fui poder ir, São né? Paulo. Porto Alegre eu ia aí, a vez que eu ia aí eu tinha ingresso, tinha tudo, eu peguei Covid. Veio, Então, veio, era os, um, veio não, os amigos de Minas Gerais, cara, pra vir, eu não pude porque peguei Covid. Putz. então já se inscreve aí e participa do sorteio. Vou deixar a Tamo palavra para o juntos. Otávio aí. Vai Não lá. sei se o Golf quer falar mais alguma coisa. Não, pode Então, ir. Otávio, vai que é tua. Boa. Boa noite, pessoal. Bom, como ele disse, meu nome é Otávio. Tenho um canal no YouTube aí majoritariamente sobre Golang, agora trazendo algumas coisas de DevOps, que no fim as duas coisas se complementam bastante. Então a gente vai falar um pouco dos dois mundos hoje aqui. Majoritariamente sobre DevOps, mas uma funcionalidade que você precisa do Go para que ela seja implementada, tá? Bom, meu canal no YouTube é o Rancoding, como eu falei, lá tem de tudo, então, inclusive operadores de Kubernetes eu já apresentei lá uma vez, então é algo que eu tenho bastante conteúdo lá sobre Go e etc. Então, foi bem legal ser convidado para apresentar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Vou apresentar aqui minha tela para a gente começar, e eu vou começar um pouco pela teoria, como aí já disseram, alguns podem não conhecer o Kubernetes, então vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, operadores em Kubernetes, como e quando podemos criar novos operadores, tá? Como que funciona aqui? O que é o Kubernetes, primeiramente, para alguém não saiba? O Kubernetes, basicamente, ele é uma ferramenta que te ajuda a fazer deploys de qualquer tipo de funcionalidade que utilize Docker. Então, majoritariamente, você vai utilizar imagens Docker para rodar serviços dentro de um cluster de containers. Então, dentro de um container, basicamente, você pode ter a sua aplicação e a sua aplicação vai estar rodando dentro de um pod que vai estar rodando dentro de um deployment. E aí o deployment, geralmente, ele faz com que a sua aplicação rode, escale, seja escalável, seja altamente disponível dentro de um cluster. Então, basicamente, o Kubernetes te ajuda a gerenciar quando você tem muita aplicação de muitas empresas ou de muitas equipes e você precisa organizar elas todas juntas, tá? Então, ao invés de, por exemplo, criar, para quem conhece Docker Swarm ou para quem conhece alguma ferramenta do tipo, é trabalhoso você gerenciar muitas aplicações. Então, o Kubernetes, ele geralmente tenta ajudar você a gerenciar uma empresa. Então, dificilmente vai valer a pena você configurar um Kubernetes para um projeto que roda uma instância, para um projeto que atende 10 pessoas por dia, por exemplo. Não sei. Geralmente, o Kubernetes vai ser para aplicações enormes, de empresas enormes que precisam gerenciar vários times, várias aplicações e milhares ou milhões de pods, de containers ao mesmo tempo. Então, é geralmente para isso que é utilizado, tá? Então,
Bem possivelmente, quando vocês forem em empresas ou funcionamentos muito grandes, de aplicações muito grandes, o Kubernetes vai estar presente. Se você trabalhar em banco, se você trabalhar em Big Tech, se você trabalhar em aplicações grandes, qualquer tipo, muito possivelmente vai utilizar o Kubernetes, seja ele on-premises, então a empresa configurar um Kubernetes numa máquina própria e subir, ou seja ele utilizando o Google Cloud, utilizando uma AWS, uma Oracle, alguma coisa do tipo. De qualquer forma, o Kubernetes estará presente, tá? O Kubernetes ele é uma ferramenta criada pela própria Google, tá? Então, ele foi criado em Go, inclusive, por isso, inclusive, que os operadores aqui seriam em Go, tá? Então, o Kubernetes, assim como várias outras ferramentas, são criadas em Go. Por exemplo, para quem conhece Terraform, para quem conhece Prometheus, para quem conhece o próprio Docker, para quem conhece Grafana, para quem conhece Consul da HashiCorp, todos eles são criados em Go. Então, são aplicações. O Go meio que está dominando esse mundo de DevOps, e por isso que eu quis trazer aqui a combinação dos dois fatores para que faça sentido a apresentação, tá? Então, aqui iniciando e explicando um porquê de um operador e o que ele é, né, no fim. Então, nem tudo é automatizado ainda. No Kubernetes, ele parece uma solução mágica, né? Só que quando você utiliza, ele é bem trabalhoso e tem muita intervenção manual. É bem difícil lidar com o Kubernetes a maioria das vezes, porque você vai ter coisas que você tem que fazer manualmente e você, às vezes, fica um pouco com receio, porque o Kubernetes realmente está rodando todas as aplicações da empresa. Então, qualquer comando que você rodar ali de forma errada pode dar algum problema, tá? Então, ele automatiza muita coisa, mas ainda existem várias operações que precisam de intervenção, tá? Então, algumas tarefas, por exemplo, que precisam de automação é backup automático, escalonamento baseado em eventos e atualização dinâmica de configurações. Principalmente esse último. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está subindo um banco de dados Postgres e você está rodando ele na AWS ou numa GCP, ele vai te ajudar, a GCP, a AWS vai te ajudar a fazer backup automático disso. Então, você vai ter funcionamentos claros rodando backups ali para você e você configura com 2, 3 cliques, você coloca isso para funcionar. Mas, e se você estiver rodando o seu banco de dados dentro de um cluster Kubernetes on-premises? Nesse caso, você não tem esse backup automático e você precisa configurar manualmente. Então, aí que começam alguns problemas. Um outro problema clássico, você tem uma aplicação que tem um ponto .env, para quem conhece o ponto .env, ou então você tem uma aplicação que precisa de variáveis de ambiente e precisa de algum arquivo de configuração para subir. Aquele arquivo de configuração que você configura a URL do banco de dados, o nome do banco de dados, alguma coisa do tipo, você precisa dessas configurações. Porém, você quer conseguir atualizar essas configurações sem ter que reiniciar a sua aplicação. Porque geralmente você coloca a sua aplicação para rodar, ela pega esse arquivo de configuração, mas se você atualiza essa configuração, você tem que reiniciar toda a aplicação de novo. Então imagina que você tem uma aplicação que recebe 100, 200, 300, 1000 requisições por segundo. Você precisa reiniciar ela para pegar novas configurações, mesmo que você configure um bom retry, alguma coisa para poder fazer com que a aplicação não fique totalmente indisponível, você vai ter indisponibilidade ali levemente, né? Então, você perderia várias requisições ou teria alguns problemas em requisições por ter que atualizar as configurações manualmente e reiniciar a aplicação, tá? Então, nisso o Kubernetes começa a te trazer alguns trabalhos que você não esperava. Então, embora o Kubernetes gerencie muitos aspectos dos containers, alguns processos precisam ser controlados de forma manual ou semiautomática, tá? Então, é aí que entram os operadores. Então, os operadores, basicamente, eles tentam ajudar você a criar algo que o Kubernetes não te oferece. Então, a gente pode entender o operador como um plugin, tá? Então, ele é basicamente um plugin de Kubernetes. Então, você vai criar algo que o Kubernetes não oferece. Porque não dá para oferecer tudo, e geralmente nem mesmo ferramentas open source te oferecem ferramentas que você pode necessitar. Às vezes a gente está numa empresa e essa empresa precisa de algo muito específico e você precisa criar isso com o operador. Então vamos supor que você, criando um caso mais plausível, vamos supor que você quer criar, você tem um Kubernetes rodando on-premises e você quer criar alertas num Opsgenie se alguma coisa falhar dentro desse Kubernetes. Você não tem um operador Opsgenie para poder fazer isso automático. Talvez você tenha que criar um operador para que quando um pod comece a estourar erro e não suba mais, você alerte isso para o Opsgenie e o Opsgenie alerte seu time para criar um incidente, por exemplo, tá? Então, nesse caso, seria um operador específico para o seu time, específico para a sua empresa, que precisaria ser desenvolvido. Esse e outros vários casos é onde entram operadores como a sua utilidade, tá?
Então, o que é um operador Kubernetes aqui? Ele basicamente automatiza tarefas que se tornam complexas por não ter uma forma automática de fazer isso, utilizando o que o Kubernetes já oferece ou o que o mundo open source tem para oferecer já instalado, tá? Então, eles são baseados em Custom Resource Definitions. Vocês vão ver bastante isso se vocês forem trabalhar com operadores em Kubernetes, porque eles definem, como o nome já diz, a definição do que é o seu recurso custom, aqui nesse caso, o seu recurso personalizado. Então, ele que vai definir o que a sua aplicação faz, o que o seu operador faz dentro do cluster, tá? Então, é chamado de Custom Resource Definition. Ele expande a API do Kubernetes, como eu falei, como ele sendo um plugin, tornando a gestão mais eficiente, porque você pode criar literalmente qualquer solução lá dentro. Você vai ter acesso à API do Kubernetes mesmo, e ele pode ser instalado em qualquer cluster. Então você pode disponibilizar ele para outras empresas, outros times, outras pessoas, open source, você que sabe. Você pode basicamente entregar isso para alguém e a pessoa instalar no cluster dela, tá? Então, os operadores permitem criar um cérebro operacional dentro do cluster. Você consegue basicamente instalar isso dentro do seu cluster e vai criar uma nova funcionalidade lá dentro, como um plugin oferece mesmo, tá? Então, diferente de um simples script, ele interage de forma nativa com o Kubernetes. Então, como eu falei, ele é criado em Go, o Kubernetes é em Go, então ele é uma das únicas formas de você criar um operador de forma nativa, ou seja, você vai estar escrevendo um código que nativamente interage com a ferramenta que está escrita no mesmo código. Então você consegue utilizar toda a ferramenta dele e eles oferecem uma forma fácil de criação que eu vou mostrar já já, tá? Então, onde a gente já usa operadores hoje? A gente usa operadores hoje em Postgres, por exemplo, para gerenciar backup, failover e recuperação automática, né? Então você tem alguns operadores do Postgres que gerenciam os backups para você, que cria backup, que cria failover para poder criar uma nova réplica de leitura, multi-réplica e assim por diante dentro do seu cluster. E você tem isso a partir de um operador. Porque se você só colocar um Postgres para rodar lá dentro com um Docker, ele não vai ter isso nativamente. Então, se cair o Postgres, se falhar alguma coisa, você perde todas as informações porque você não gerenciou o backup e não colocou um operador para isso, tá? Um outro cenário, para quem conhece aí o Istio, você tem basicamente a facilidade de uma instalação de um Service Mesh. Então, o Service Mesh basicamente vai ser instalado em toda a sua aplicação, você consegue utilizar sidecars, você consegue gerenciar rede dentro do seu cluster, e o operador do Istio basicamente faz isso para você, que ele já gerencia tudo. Então, se você quer fazer um Canary basicamente eu tenho uma funcionalidade nova para implementar, uma nova versão da minha aplicação. Ao invés de eu simplesmente virar da minha aplicação versão 1 para a versão 2 de uma vez e todo mundo ser afetado, eu coloco migre para a versão 2, 5% das pessoas, das requisições, durante 1 hora. Se der tudo certo, depois de 1 hora, migre para 10%, 15%, 20%, e vou fazendo um deploy gradual. Isso em grandes empresas você vai sempre ver isso acontecendo, porque se você tem muita requisição e você faz um blue-green, por exemplo, também se torna um pouco perigoso. Então, geralmente, Canary ou Canário, depende de onde como as pessoas vão chamar onde você está trabalhando, basicamente te oferece essa facilidade de você colocar porcentagens. Então, se eu estou recebendo 1000 requisições, eu coloco uma porcentagem de 1% para ir para a nova versão. E eu vou analisando nos logs, vou vendo métricas, se alguém levou erro. Se alguém levou erro, eu já volto 1%. Eu nem deixo os outros 99% saberem que uma nova versão poderia ter sido lançada. Então, isso é facilitado com o operador do Istio, tá? Certificado SSL. Então, se você tem um Search Manager para, por exemplo, certificar a sua aplicação em HTTPS. Então, eu tenho HTTPS na minha aplicação e eu quero gerenciar isso dentro do cluster. Quando você está, por exemplo, no AWS, você tem o Search Manager da AWS, você tem na GCP também, que você só coloca o certificado HTTPS e ele funciona. Porém, se você não tem um cloud provider e está utilizando on-premises, você vai precisar de um operador para isso. E aí você tem um Search Manager, por exemplo, que é um dos operadores para te ajudar com o SSL, tá? Prometheus ou Prometheus, você tem o gerenciamento de regras e alertas no Prometheus ou no Kubernetes aqui. Então, você tem ali as métricas da sua aplicação e dentro do Prometheus, você consegue fazer com que ele gere métricas e alarmes que trigam uma outra ferramenta. Então, você pode integrar o Prometheus com alguma coisa,
por exemplo, o Dopsgenie, você consegue integrar com alguma coisa da Salesforce. Então, geralmente, você consegue integrar as métricas de alarmes de dentro do seu cluster com ferramentas externas. Para isso, o pessoal da Prometheus, ou Prometheus, depende de como se chama, vai e cria um operador para isso, né? Para basicamente te ajudar a gerenciar essas regras e alertas dentro do cluster, tá? Então, mas como eles podem nos ajudar no gerenciamento dinâmico de configurações, basicamente é aí que vai entrar a parte do problema que a gente vai tentar resolver aqui, tá? Então, um problema aqui de uma configuração dinâmica basicamente você tem, vamos supor, um Nginx, um HAProxy, um Envoy, por exemplo, que realiza mudanças frequentes nas configurações. Então, você tem um Nginx que configura todas as rotas da sua aplicação, ele sabe qual rota, qual path vai para qual aplicação. Ele sabe, por exemplo, que o /user vai para a aplicação user. Ele sabe que o /cart vai para a aplicação de carrinho. Ele sabe que a /house vai para a aplicação de pessoas, de casa. E assim por diante. Então, o Nginx ele tem as configurações das rotas que você tem configurado na sua aplicação. Ele é um proxy reverso, né? Aí você tem o HAProxy, você tem o Envoy, que são ferramentas que fazem o mesmo, mas de formas diferentes ou com integrações diferentes. Enfim, você tem essa configuração. Quais os problemas delas três, de todos os tipos de aplicação nesse formato, você tem a configuração padrão. Você tem uma configuração que você tem que aplicar essa configuração para que ele saiba para onde ir. Ele tem que saber que a /user tem que ir para a aplicação user. Só que como ele vai saber isso? Com um arquivo de configuração. Então entra naquilo que eu falei, que você pode precisar, dentro da sua aplicação, de um arquivo .env, de um arquivo /properties, por exemplo, que configura as configurações da sua aplicação. O Nginx, HAProxy e Envoy não são diferentes, eles precisam disso. E geralmente você configura um config map dentro do seu cluster para que ele consiga gerenciar isso com o Nginx, tá? E aí qual é o problema disso? No Kubernetes as mudanças de config map só são aplicadas após um restart do pod. Então o Nginx ele está funcionando lá e eu quero adicionar uma nova rota, eu tenho que adicionar isso no config map e reiniciar todo o meu Nginx para ele pegar essa nova configuração. Então, mesmo que eu faça isso com Blue-Green, Rolling Update, alguma coisa do tipo, eu preciso que ele basicamente saiba que alguma coisa atualizou dentro desse config map para que eu faça manualmente o restart dos pods, tá? E isso pode causar downtime e retrabalho manual, porque eu vou ter que ir lá, entrar no cluster, já tem o risco de você ter acesso ao cluster produtivo, mas beleza, entrou no cluster, você tem que pegar o nome do deployment, dar um restart no deployment para ele criar, ou então restartar os pods, matar os pods um a um, para que eles sejam recriados, e aí sim, eles pegarem a nova configuração. Então isso, se você faz isso no meio do dia de uma aplicação crítica, já é um problema enorme, né? Então, se é uma aplicação crítica, primeiro que você já teria que fazer isso 3 da manhã, no mínimo 3 da manhã, um domingo de meia-noite, para que tenha poucas pessoas utilizando essa aplicação. Então, você tem basicamente um problema. Eu tenho um problema que a minha aplicação ela tem 10 milhões de requisições passando por dia. Vamos pensar num banco, pensar numa aplicação de e-commerce ou alguma coisa do tipo. Você tem uma aplicação gigante. Você não vai fazer uma alteração de um config map de um Nginx meio-dia numa quarta-feira. Muito menos numa sexta, muito menos numa segunda. Não tem dia certo. Você não quer ter que fazer isso manualmente. Então você teria que fazer num domingo, meia-noite, manualmente, sozinho. E se der problema, é a madrugada de segunda-feira inteira resolvendo esse problema. Então, é um problema que vai escalando e ficando pior cada vez que você discute ele. Então, a gente não quer ter que ter esse trabalho manual de entrar no cluster para fazer isso. Tá? Então, sempre que o config map muda, a gente precisa reiniciar o pod. Então, isso gera essa automação extra e interrupção. Tá? Então, qual seria a abordagem tradicional? Como que eu resolveria isso tradicionalmente? Eu criaria o config map para configurar as rotas, /user vai para user, /address vai para alterar o endereço do usuário, /phone vai para alterar o número de telefone do usuário, e assim por diante. Eu configuro tudo bonitinho, crio um config map. Esse config map vai ser montado dentro do meu pod. Quando ele montar dentro do meu pod, a minha aplicação sabe que aquela configuração precisa ser utilizada. Assim que eu mudar a configuração, eu preciso reiniciar o pod. Então, eu preciso ir lá manualmente reiniciar. O YAML para a solução comum disso seria, eu crio um config map, configuro ele. Crio um deployment, configuro ele sobe as minhas aplicações. Eu crio um service para poder disponibilizar isso via load balancer, via alguma coisa do tipo, para que a minha aplicação esteja disponível a partir de um DNS. Beleza?
criei minha solução. O código que aqui a gente cria no Kubernetes exige reiniciar os pods para aplicar a mudança. Qual é a abordagem que a gente queria que funcionasse, né? Então a gente imagina um cenário que eu tenho todas essas configurações e no momento que eu dou Enter para alterar essa configuração, o meu operador identifica que teve alteração, avisa a minha aplicação pega essa nova configuração e altera numa variável global. Ou seja, ela sabe que mudou e ela se atualiza. Ou seja, a gente faz um hot reload de configuração. E eu não preciso reiniciar os pods, ou seja, zero downtime. Então, isso melhoraria a disponibilidade e reduziria a zero o downtime, porque eu não vou reiniciar a aplicação. Eu tenho lá no Go, no Java, qualquer linguagem, tá? Qualquer linguagem que esteja configurando ou lendo esse config map, ele vai ter uma variável global, alguma coisa do tipo, que vai basicamente guardar esse valor. No momento que ela recebe esse novo valor, esse evento, que vai ser um webhook, ou pode ser um evento numa fila, um evento no SQS, por exemplo, um evento no RabbitMQ, num Kafka, qualquer tipo de evento que você quiser, você pode configurar, até porque o operador é seu, então você vai configurar como você quer que isso aconteça, e a sua aplicação vai receber um aviso. Atualizaram a configuração. Se atualiza para que a gente não tenha que te reiniciar e ter indisponibilidade. Então é basicamente essa a ideia, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidamente como funcionaria para você criar um operador e como isso funciona, tá? Então aqui, vamos supor que a gente está do zero. Então eu vou criar aqui uma pasta do zero, por exemplo. Eu vou criar aqui uma pasta novo operador, tá? Se eu quero criar um operador novo aqui dentro para minha aplicação, vamos supor que eu tenho que criar esse novo operador e eu preciso configurar ele do mesmo jeito, seja lá como for que eu vá configurar isso para mim, eu tenho que configurar ele aqui. Então, vou dar um cd novo operador. E aí, aqui dentro, basicamente, eu tenho que rodar alguns comandos, começando pelo init, tá? Aqui você vai utilizar uma CLI do próprio Kubernetes que eles criaram, que é o KubeBuilder. O KubeBuilder, como o nome já diz, ele vai ser um builder de um operador, tá? Um builder para Kubernetes. E você vai colocar algumas informações aqui dentro, tá? Primeiramente, o domínio. Aqui você pode colocar o domínio da sua empresa, por exemplo, um domínio seu, vamos supor Rancoding aqui, eu poderia colocar banco.com, poderia colocar empresa xpto.com, sei lá, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar exemplo.com, tá? E eu vou colocar o repositório. Por que o repositório? Porque a pessoa precisa saber onde está esse repositório para que eu saiba qualquer coisa se eu quiser criar um novo issue, alguma coisa do tipo, e para também ter uma documentação, se a pessoa quiser ler um README, ler algum changelog, ela saiba onde está o seu repositório. Então vamos supor que eu vou colocar aqui o meu GitHub e um operador qualquer aqui, um nome de um operador. E vou dar um Enter, tá? Aqui, se você ver, ele já vai utilizar o Go. Então, ele já vai começar a fazer downloads de alguns pacotes do próprio pessoal da Kubernetes para poder instalar isso para você aqui dentro, tá? Então, vou esperar aqui um pouco. Ele vai fazer download de várias bibliotecas, tá? E aí, aqui dentro, ele já vai ter vários arquivos, tá? Então, você já vai ter algum makefile, você já vai ter um readme. Então, se eu der um cat aqui no readme, você vai ver que já tem toda a explicação do que é, como que você contribui, como que você edita os plugins lá dentro, se você quiser utilizar, por exemplo, alguma coisa e editar alguma coisa dentro do seu projeto, tá? Enfim, ele já vai criar todos os arquivos aqui dentro para você, inclusive até Dockerfile ele vai criar para você, ele vai criar Makefile, que a gente vai utilizar bastante daqui a pouco, tá? Então, o Makefile ele já vai configurar tudo para você aqui dentro, tá? Mas eu já mostro. A gente precisa de um outro comando agora, que é o Create API. O Create API ele vai identificar que você já criou um operador e você vai criar uma API nova para você. Então, imagina aqui dentro que você tem uma aplicação. Para quem conhece o Kubernetes, quando você cria uma aplicação, você tem o tipo da aplicação que você quer criar, tá? Então, se eu venho aqui, por exemplo, e eu dou por exemplo, kubectl, create deployment, eu vou colocar, por exemplo, um -- image, vou colocar que eu quero criar um Nginx com 2 réplicas, por exemplo, eu quero que ele coloque em dry run, igual a client, por exemplo, e eu quero que ele me retorne isso num output YAML, tá? O que vai acontecer? Aqui faltou o nome. Então, eu vou colocar aqui um Nginx no nome. Ele vai me retornar aqui qual seria o YAML para criar um deployment do nome Nginx com 2 réplicas com a imagem Nginx. E você percebe aqui que tem os campos API version, kind, metadata e specs, tá? O API version é a sua versão, é o versionamento realmente do seu operador. Então, basicamente, quer dizer que o operador deployment, ele está na versão apps/v1, tá? Por que apps? Porque ele vai criar uma pasta ali dentro para que você crie vários APIs. Então, um operador,
ele pode ter várias APIs. Então, se você parar para pensar, o operador original do Kubernetes tem todos os deployments do Kubernetes, tem todos os pods do Kubernetes, todos os funcionamentos do Kubernetes, ele é um operador, é o operador original do Kubernetes. Mas se você colocar, por exemplo, um Istio, ele vai ter o Service Mesh, ele vai ter o Canary, vai ter várias coisas lá dentro, por isso que é uma barra, tá? Então, por isso que é apps barra V1. O kind, você vai definir qual é o tipo do recurso. Por exemplo, o deployment aqui nesse cenário. Então, se eu quero criar um operador meu, eu tenho que identificar qual é o grupo. Eu vou chamar que o meu grupo é apps também. Então, apps barra. Qual é a minha versão? V1 Alpha 1. Vou falar que é V1 Alpha 1. Poderia ser V1, V2, V0, enfim, do jeito que você quiser. Tem um padrão de versionamento do Kubernetes, V1 Alpha 1 geralmente. É realmente a alpha, a primeira versão inicial, scaffolding, beleza? O kind, eu vou colocar qual é o nome do meu operador. Eu vou chamar de config map watcher. Então, aqui nesse caso, ao invés de colocar deployment, eu colocaria config map watcher, tá? Ponto resource e controller, tá? Então, se eu criasse aqui esse operador, basicamente ele vai começar a também instalar isso aqui dentro para mim, beleza? Então, ele vai criar todo o projeto para mim, scaffolding aqui dentro. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e eu dou um code ponto, vocês vão perceber que aqui dentro do meu projeto vai ter várias informações lá dentro e um código já praticamente todo pronto para mim, tá? Então, vou dar um zoom aqui. Aqui dentro vocês vão ver que já vem um projeto com main.go totalmente configurado. Então, ó, você vê que já tem tudo configurado com eleição de líder, com bind headers para porta 80. Você vai perceber que já tem a parte de webhook, de métricas, HTTP2 ligado, se você quiser utilizar, por exemplo, um gRPC dentro do seu operador. Então, você tem tudo configurado aqui já. E aí, lembra dos operadores que eu criei lá dentro? Então, aqui dentro de internal, você vai ver que ele criou já controllers para mim. Então, ele já tem um controller para que eu crie a minha regra. Então, ele já deixa até um to-do para você criar a sua regra, ou seja, a sua lógica. Você vai criar a sua lógica aqui dentro para fazer o que você quiser. E se eu pego daqui de dentro de R, você vai ver que eu tenho dentro de client qualquer coisa do Kubernetes. Então eu consigo ter API de create, delete, get all, get, list, patch, qualquer coisa que eu queira fazer dentro do meu cluster, eu tenho acesso a partir do meu operador, tá? Então se, por exemplo, eu quero fazer um create de alguma coisa, eu vou e coloco, por exemplo, um contexto.background aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou e crio um contexto e eu vou e coloco qual objeto que eu quero. Por exemplo, um client, ponto, eu vou e crio alguma coisa aqui dentro, eu quero criar um pod, enfim. Tudo isso já vem aqui configurado para você, tá? E aí, ele também cria uma coisa aqui que é bem legal, a partir de config, se eu não me engano, API aqui, ó. Config Map Watcher, ele já vai deixar aqui para você o que você quer que a pessoa te mande para criar um Config Map Watcher. Então, se você pega aqui no terminal, para criar um deployment, eu tive que passar réplicas, selector, strategy, template, spec, metadata, labels, tudo isso, a pessoa especificou que eu tenho que passar essas informações para criar um deployment. E para criar um Config Map Watcher, aqui você vai definir. Então, aqui você define como uma struct de Go todos os campos que você quer que a pessoa te envie, tá? Então, fica muito fácil criar sua regra, porque já vem tudo pré-criado e você simplesmente implementa o que você precisa, tá? Então, aqui como isso já foi feito, eu criei aqui um operador para que faça isso por mim. Então, no lugar dos campos que foram criados anteriormente, né, eu posso criar os campos que eu quero aqui dentro. Então, eu posso especificar que quando a pessoa tem que criar um Config Map Watcher, ela tem que me passar qual é o nome do Config Map que ela quer que eu analise, qual é o nome da namespace que está esse Config Map e qual é o endpoint que ela quer que eu envie a notificação para ela falando que teve alteração no Config Map dela. Então, ela vai basicamente me dizer, a aplicação que eu quero que você me notifique é a aplicação XPTO, por exemplo. E aí eu vou enviar um evento para essa pessoa falando assim, ó, atualizar a sua configuração. Essa é a nova configuração, se atualize. Então você vai me especificar esse endpoint. Aqui eu poderia colocar em secret também. Vamos supor que a pessoa criou um secret e é uma senha de banco de dados. A pessoa alterou na senha do banco de dados. Se eu não reiniciar a aplicação, ela não vai se conectar mais com o banco de dados e eu vou ter um problema. Então, ao invés disso, eu posso também enviar eventos de secret que foram alterados. Então, eu posso expandir essa ideia para outros cenários também, tá? Então, eu pego aqui no meu controller e eu criei a regra. Então, eu vou basicamente criar um Config Map Watcher que ele vai buscar se existe esse Config Map, se existe esse namespace. E se não existir, eu falo, ó, não existe. Eu vou ignorar esse evento porque nem existe esse evento que eu acabei de receber. Se existir, eu vou pegar qual é o Config Map que a pessoa pediu para eu analisar,
Pegando esse config map, eu vou verificar se a versão dele realmente foi alterada, porque o Kubernetes ele gerencia com um SHA commit ali, com basicamente um base 64, um SHA 256, não lembro, qual a versão que foi gerada. E com essa versão eu consigo saber se foi uma alteração ou se a versão é a mesma. Então, se o hash é o mesmo, eu sei que o evento não é o mesmo, então não tem por que eu te notificar, porque não mudou nada, né? E eu vou gerar um evento. Quando eu gerar o evento, eu vou falar, ó, o config map tal, na namespace tal, com a versão X aqui, alterou para tal informação. Se você quiser essa informação em binário, também está aqui. Você pode fazer o parse do jeito que você quiser. E você tem um timestamp do momento que foi feita essa alteração. Então, tá aqui o evento. E eu vou enviar com HTTP Client esse evento para a pessoa, tá? Então, basicamente, eu consigo notificar ela em tempo real que isso está acontecendo. Como isso tudo funcionaria? Então, se a gente vem aqui, eu tenho o meu operador aqui já rodando, eu vou basicamente utilizar os makefile que ele criou para mim. Então, eu consigo dar um make install aqui dentro, e ele vai instalar o operador dentro da minha máquina. O que seria instalar o operador dentro da minha máquina? Seria basicamente eu colocar um kubectl get crds, que é o Custom Resource Definitions, e você vai ver que tem o nosso config map aqui, o nosso config map watcher, nesse caso. Então, ele tem a nossa definição. Se eu colocar um describe nisso, então se eu colocar aqui para ele me retornar um describe, você vai ver que já tem as configurações aqui todas. Então, ó, ele vai utilizar um OpenYAML aqui, tá vendo? Então, todos os campos que eu defini lá no Go, ele vai me mostrar aqui que eu preciso criar. Então, eu sei que eu tenho que enviar o nome do config map, que eu tenho que enviar namespace, o endpoint e assim por diante. Tudo isso está descrito com o OpenAPI, tudo isso criado pelo próprio operador do Kubernetes. Eu simplesmente codei em Go, tá? Então, tudo isso foi gerenciado por ele. Eu posso fazer aqui, por exemplo, utilizando esse describe, eu posso fazer um delete, por exemplo. Eu quero deletar esse CRD, eu defini ele, se eu fizer um make install, ele vai basicamente recriar esse CRD para mim. Então, se eu novamente buscar todos os CRDs, você vai ver que ele acabou de ser recriado, tá? Então, ele sempre vai instalar isso para mim. Eu posso fazer um make build. O make build ele vai fazer verificações para você, vai fazer verificações de complexidade, vai fazer build para você mesmo na sua aplicação, vai fazer formatação de lint e vai te retornar o seu operador já buildado, tá? Eu posso fazer um make manifest para ele alterar as minhas configurações e as minhas documentações, tá? Também eu posso utilizar ele para alterar isso para mim. E por último, eu posso fazer o make run. Olha como é simples. Simplesmente com alguns comandos de makefile que ele gerencia, eu posso rodar. Se eu dou um make run aqui, ele vai começar a rodar o meu operador. O que é rodar o operador? Ele vai basicamente colocar o operador para rodar dentro do seu cluster. Então aqui no meu cluster, que eu estou utilizando no Windows, então eu estou utilizando o Docker Desktop, o Docker Desktop, ele vai estar rodando um novo operador lá dentro, tá? Então agora ele está aqui rodando, vai estar travado, você consegue testar, parar a sua aplicação a qualquer momento, beleza? E aí o que acontece? Eu vou vir aqui no meu config map, por exemplo, e vamos supor que eu tenho um config map que eu estou criando aqui, que ele mostra, por exemplo, o name, eu vou falar que o meu config map é um app-config, e ele está rodando na namespace default, tá? E aí ele tem algumas informações aqui que a minha aplicação precisa. Ele tem qual é a URL do Postgres, qual é a API key que ele precisa enviar, se ele está em debug mode e qual é o máximo de conexões que esse banco de dados consome. Sei lá, pode ser qualquer tipo de configuração aqui, tá? Você pode colocar qualquer informação, até porque o config map ele é aberto para qualquer tipo de informação, tá? Então vamos supor que eu tenho um config map aqui simples, que eu vou basicamente criar, e aí minha aplicação vai saber que é o database URL, que é o API key, alguma coisa do tipo, tá? Então eu venho aqui e vou dar um kubectl apply -f no config map, tá? Ou então eu posso fazer o inverso, eu posso criar um operador primeiro. Então, como ele ficaria? Eu posso criar aqui o meu watcher. O meu watcher ele é basicamente assim. Eu vou criar um API version do quê? apps.example.com/v1alpha1. Então, lembra quando a gente criou que eu tive que especificar o domínio? A pessoa que for criar o seu operador, ela vai passar o domínio da sua empresa. Então, é bom até para divulgar quem foi você que criou, qual foi a empresa que criou. Então, poderia ser, por exemplo, seu nome.com, apps. O seu blog.com, o seu canal no YouTube, sei lá, pode ser qualquer coisa. O que importa é, quando a pessoa for utilizar isso, ela vai ver no API version que é você que gerencia isso. Então ela sabe quem consultar, quem pedir ajuda, quem criar issue e assim por diante, tá? V1 Alpha 1 no final, que é a versão que a gente criou, tá? Kind, config map watcher, que foi o que a gente criou aqui junto, no momento que a gente fez o create API, tá?
Metadata, eu vou especificar qual é o nome do meu watcher, assim como qualquer funcionamento de operador dentro do cluster. Namespace default, e eu vou especificar aqui as informações que eu coloquei lá no cluster, lembra, lá no operador. Eu vou falar que o nome do meu config map é appconfig, como eu mostrei agora. Eu vou falar que o meu config map namespace, ele está na default, então na namespace default. Eu vou falar que quando tiver alteração, eu quero que você me envie um evento, um post, no webhook.site e um UID aqui. Isso aqui é basicamente um site open source para que você teste o funcionamento de webhook, tá? Então, basicamente, eu criei aqui, só de você entrar no site, ele já te fornece esse webhook, beleza? Então, se a gente vem aqui, por exemplo, no webhook, você vai ver que ele não tem nenhum evento aqui, ó. Então, ele vai te fornecer qual é o e-mail, se você quiser testar com e-mail, ou um unique URL aqui para você utilizar, que é o que eu estou utilizando. Então, não tem nenhum evento, beleza? Se eu volto aqui no terminal, eu vou dar um kubectl apply no meu watcher, tá? Então, no momento que eu criei meu watcher, ele já está analisando algum config map chamado appconfig. Só que ele não existe ainda. Então, minha aplicação não receberia nenhuma informação. Vamos supor que ela pode inicializar vazia. E quando criarem dados lá dentro, eu vou lá e recebo esse evento. Agora, se eu venho aqui e aplico o meu config map, então, olhem ali atrás a parte do webhook, né? Se eu aplico o meu config map, ele já vai chegar um evento aqui, tá? Então ele vai falar assim, ó, aplicação XPT, ó, chegou uma atualização aqui que o seu config map alterou. Ele alterou no horário tal, a versão dele é a final 3.3 e a nova informação dele é API Key ABC123, database URL, final MyDB, por exemplo, tá? Então a aplicação simplesmente vai receber esse evento e atualizar a própria configuração sem ter que se atualizar ou se reiniciar. Eu não vou ter disponibilidade nenhuma nesse cenário, tá? Ou então, se eu venho aqui no meu config map e eu altero, vamos supor que o API Key mudou para 1, 2, 3, 4, sei lá, alguém mudou a configuração e eu alterei aqui o meu config map. Se eu vou lá e altero, eu dou um apply de novo no meu config map, ele vai chegar um outro evento. Ó, agora chegou um outro evento porque mudaram a API Key para 1, 2, 3, 4. Se atualiza aí para que a sua aplicação não comece a ter erro, tá? Então, qualquer configuração nova que você fizer, o seu watcher vai estar analisando lá dentro, tá? E aqui você vai acompanhar os logs do que foi acontecendo. Então, ele vai falar, ó, quando eu rodei a primeira vez, ele vai falar config map not found, porque eu rodei o config map watcher primeiro do que criei o config map. Depois ele foi lá e logou que ele conseguiu enviar os eventos, e assim a gente consegue testar aqui um watcher de config map e gerar uma aplicação altamente disponível, caso ela utilize aqui um config map como base de informação, tá? De configuração. Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Um funcionamento legal que talvez se torne útil aí se vocês utilizam Kubernetes ou estão numa empresa que utiliza. E é isso. Cara, eu vou te dizer que eu não sei se eu tô Cara, eu não impressionado nada. com a palestra ou se eu tô impressionado de eu não saber nada, cara. É que, mano, é tipo assim, ó, por quê? Eu trabalhei com back-end por muitos anos, mas só na parte de criar as API, beleza? Na parte de Kubernetes ali, Docker e tal, eu já tava saindo dessa área, tava indo pro mobile, cara. Sim. Mas, mano, a quantidade de coisa que tu falou ali assim, mano, que começou a colocar na minha cabeça, tipo, a complexidade que tá hoje pra te manter um servidor, cara. Meu Deus, antigamente eu só subia lá um site, alguma coisa, uma APIzinha e já tava rodando, cara. É, exatamente. Hoje, assim, hoje eu vejo que o código é o menor dos problemas quando você tá subindo uma aplicação nova, cara. Hoje em A dia, parte isso de aí DevOps. fica em responsabilidade da infra ou é realmente tipo DevOps, uma equipe de DevOps específica para cuidar dessa parte? Não. Tem um ponto que aí, eu não sei se é muito claro. Hoje nem o DevOps gerencia tudo, porque tem um cara chamado Platform Engineer que gerencia os DevOps. Então você tem um Platform Engineer que cria os clusters e gerencia os clusters. Cada cluster tem um DevOps que cria as aplicações. E as aplicações os desenvolvedores criam e gerenciam. Então, tipo, tá cada um com uma parte, sabe? Então, vamos supor, eu tô hoje no Mercado Livre. No Mercado Livre você tem um Platform Engineer que cuida de todos os clusters de todo o Mercado Livre. E aí entra, por exemplo, eu tô nessa parte de Platform Engineer e DevOps. Eu entro e gerencio o DevOps do todo o cluster. A pessoa entra, cria sua aplicação dentro do cluster que eu gerenciei. Então, vai meio que uma cascata, sabe? Isso, Cara, claro, não aplica, por isso que eu falei que Kubernetes é mais utilizado em cenários de empresas gigante. gigantescas, né?
Você Agora- precisa de toda essa complexidade para subir uma aplicação pequena, é muito trabalho. Me tira uma dúvida, você você entrou no Golang por causa disso, ou você estar no Golang e te levou a trabalhar com Kubernetes e essa parte de plataformas e tal? Não, eu comecei com Go e com DevOps quando eu estava no Itaú. Eu trabalhava basicamente no time de autorização. E aí lá batia 13, 14 milhões de requisições por dia. Então o TPS era bem alto. E aí a gente estava tendo problema de memória com Java, e a gente estava tendo muita coisa, muita migração. E aí a gente falou, vamos testar algumas coisas, né? E aí a gente começou a testar algumas linguagens. Testamos várias, claro, com foco máximo em performance e concorrência. E aí o Go, ele veio com uma lâmpada mágica, assim, solucionando Tem um isso. foco muito grande em concorrência, né? Então a gente conseguia, com uma palavrinha, o Go, você escreve Go antes, ele basicamente deixa tudo concorrente. Então a gente viu essa facilidade, daí em diante começou o Go, mas eu já mexi em Kubernetes na época, AWS e tal, mas o Go veio nessa época, com base em performance. E aí hoje eu não estou tanto em performance, estou em DevOps, então o Go também continua sendo bem útil. Porque hoje, por exemplo, vamos supor, a gente desenvolveu uma CLI lá no Mercado Livre que antes era em Python. A pessoa antes entrava um consultor, por exemplo, que não tinha Python na máquina. O cara tinha que instalar o Python para poder instalar a CLI. O Go, ele builda para qualquer arquitetura. Então, você simplesmente sobe ele no Artifactory, a pessoa roda um install e ele instala sem precisar do Go, do Python, de nada instalado. E gera um build muito menor. Então, para a gente que também está no mundo de DevOps, o Go também fica muito bom, porque eu não preciso nem que a pessoa tenha nada instalado. Eu simplesmente coloco ele para rodar porque a arquitetura já vem pronta, sabe? Não preciso de uma JVM, de um PyEnv, de um pip, nada do tipo. Tá, uma dúvida assim. Digamos que eu quisesse começar a estudar isso agora, beleza? Pá, legal, complicado pra caramba, ia demorar um tempão. Como que são as vagas para esse que nem tu falou? Tipo, Kubernetes ali são só para empresas grandes. Como que, tipo assim, eu não vejo que tenha tanta empresa grande, eu sei que tem bastante empresa grande, mas a concorrência nessas vagas também vai ser muito grande, certo? Sim. Provavelmente vai pedir muita experiência, né, na área, então o cara vai ter que começar de chinelão. Mas é isso que eu digo, como é que tu vai conseguir essa experiência se para te usar o Kubernetes tu precisa usar numa empresa grande, mas para te entrar numa empresa grande tu precisa ter experiência. Então, geralmente o Kubernetes, você só parte para ele depois de você já saber bastante sobre algum cloud provider. Então, por exemplo, eu comecei assim, então eu não sabia nada de Kubernetes, eu comecei a estudar AWS, porque é melhor que você saiba o entorno onde o Kubernetes vai rodar do que o próprio Kubernetes. Porque o Kubernetes em si, depois você vai estudar, só que só faz sentido o seu estudo se você estiver utilizando. Então, por exemplo, eu não estudei a fundo Kubernetes, eu só peguei para estudar depois que entrei no Mercado Livre. Aí eu fui, tirei certificação e tal, porque aí eu sabia o porquê eu estava estudando e faz mais sentido, sabe? Então, se você não sabe Kubernetes, geralmente em entrevistas não vão te perguntar isso, tá? A não ser que você diga, eu vou usar Kubernetes, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, você vai numa entrevista, a pessoa aplica um quadro branco em você, é o que mais vai acontecer em empresa grande, tá? A pessoa fala assim, eu tenho uma aplicação aqui que eu tenho que subir do jeito tal, em tal cloud provider de tal formato. Se você fala, eu usaria Kubernetes, aí sim, aí você vai ter que saber, vai ter que responder tudo, entendeu? Então, se você não sabe, é melhor que você estude o outro lado, entendeu? Porque o Kubernetes realmente vai ser, bem possivelmente, você nunca vai entrar num cluster Kubernetes, tá? Você nunca vai ter o comando kubectl instalado na sua máquina, é tipo isso. Porque é muito perigoso você entrar num cluster, você mexer em cluster. Então, geralmente, realmente a pessoa, eu tenho acesso lá no Mercado Livre porque eu estou na posição ali de platform. Então, é realmente muito restrito e a pessoa não consegue ter esse acesso. Então, dificilmente você vai tornar necessário você saber de Kubernetes, ser expert e tal, mesmo numa empresa grande. Porque geralmente vai ter alguém gerenciando isso para você. Agora, se você quer seguir esse caminho, depois de aprender algum cloud provider, aí eu começaria a estudar Docker Swarm, Docker. Aprendeu Docker Swarm, aprendeu Docker, aprende Linux. Aprende muito de Linux. Aprendeu dos três, beleza. Agora, começa a criar algumas coisas num cloud provider, uma aplicação. Aprendeu? Utiliza ECS, por exemplo, que é um Kubernetes meio que gerenciado da AWS que você simplesmente roda uma aplicação lá dentro. Aprendeu? Aí vai para o Kubernetes. O Kubernetes tem que ser o seu último caminho, sabe? O boss.
E Tipo agora a torre lá do Mortal Kombat, sabe? tu vai fazer uma saga lá no teu canal sobre isso também? Quem sabe? Na verdade, Eu você tô tá com- meio que pincelando ali, né? Algumas coisas sobre. Mas... eu tô trazendo mais de DevOps exatamente por isso, porque hoje a parte do código ela é realmente a parcela da entrega, sabe? A entrega como um todo, ela vai ser, geralmente, quando você entra numa empresa grande, a menor quantia de incidentes que você vai ser sobre o seu código. É. Então, você raramente vai ter um problema que seu código vai ter causado. Vai acontecer, mas é tanto teste, No tanto code ambiente, review, servidor, é tudo. tanta CI, tanto teste integrado, teste smoke test, teste de integração, teste disso, code review. Então, dificilmente o código que você escreveu vai criar incidente. O que vai criar incidente é infra, na maioria das vezes. Eu sei. Então, Um dia eu passo por isso na empresa lá. então, raramente você vai ser acionado porque o código está com if ao contrário. Geralmente você vai ser acionado porque um cluster caiu, porque o DNS quebrou, porque alguém fez um deploy de infra Tá e pingando quebrou eternamente tudo. e não conecta no servidor. Porque o banco de dados lá dentro caiu sem backup. Sei lá, uns problemas bem bizarros de resolver e dificilmente vai ser o código. E sempre Então, explode na pior hora, né? Tipo, meia-noite. exato. Exatamente. Então, o seu código, se der problema, vai dar problema ali na hora que você clicar o merge. Na hora que você clicou o merge, vai dar problema. A infra, não. A infra, você vai estar dormindo, vai quebrar, tipo, do nada. Então, é esse que é o ponto. Vai lá, Fala aí, Lucas. Lucas. Alô, me escutando? Sim. E aí, galera, boa noite. Cara, primeiro, gostei bastante da palestra, cara, parabéns. Kubernetes é algo que eu tô aprendendo recente sobre demanda também. Então, tu comentou ali na entrevista, pessoal, que pedi recentemente, o pessoal me perguntou sobre Kubernetes, eu dei uma enrolada por cima ali, não foi a fundo nas entrevistas, mas é bem isso. E, cara, eu queria entender um pouco mais de ti, assim, tem, sei lá, algum material para estudar mais a fundo, nem que seja rodando local, assim mesmo, sabe? O que eu estou fazendo para estudar é fazendo aquele curso da Full Cycle. Então, eu tô achando bem interessante ali, parte do Docker, Kubernetes, etc. E queria saber de ti se tem alguma coisa para recomendar, assim, mais estudo e, sei lá, um projeto pessoal para botar na prática. E outra pergunta, cara, que eu fiquei um pouco curioso, tu falou sobre essa parte de código ser o menor dos problemas, né? Justamente porque a gente tem a pirâmide de teste ali, code review, etc. Tu que tá nessa parte mais de DevOps, cara, tem um tipo de teste que vocês fazem para ver se a infra tá ok, assim, se não vai dar pau na hora que subir para produção, alguma coisa assim? Boa. Sobre o primeiro ponto, depende do que você está focando em estudar. Se você está focando em DevOps, aí eu recomendaria realmente aquele caminho de DevOps. Então, você fazer cursinho de Linux, de Docker e assim por diante. E aí tem vários cursos na Udemy que eu recomendaria, mas não tem nenhum caminho de DevOps assim que eu tenho em mente que alguém te ensina. Geralmente tem algumas empresas que eu posso recomendar que tem curso na Udemy. Então, a que eu mais recomendo é Code Cloud. Então, a Code Cloud tem curso para tudo, inclusive foi curso dela que eu utilizei para passar na certificação de Kubernetes. Então, eu seguiria esse caminho. Inclusive, tu fez um vídeo recentemente sobre a certificação também. Exato. Então, eu utilizei os cursos dele porque é muito bom. Então, se você entende bem de inglês, ouve tranquilamente inglês, vai em cursos deles porque é muito bom. Ou então você pegar cursos em Udemy de alguns Docker Captain. Docker Captain é basicamente pessoas que compartilham conteúdo de Docker, e aí o pessoal da Docker Hub basicamente dá um badge para essa pessoa de Docker Captain, tá? Então, acaba que a pessoa compartilha conteúdo, e aí você pode pegar disso. Dificilmente vai ter conteúdo em português bons, assim, fortes, uma pessoa compartilha todo o path, assim, sobre DevOps. Geralmente eu vejo mais na gringa conteúdo do tipo, tá? Agora, programação em si, aí tem bastante, aí depende da linguagem também, tá? Então depende muito da linguagem que você está utilizando. Sobre a Full Cycle, inclusive sobre Go, eu sou tutor lá na Full Cycle e também na Rocket City. Então, os cursos de Go em ambas as plataformas, eu que dou aula lá. Então, se for utilizar ou precisar de algum conteúdo, precisar de tirar alguma dúvida também, vai ser basicamente comigo lá nessas plataformas. Beleza? Top, pô, legal. E aí, o segundo ponto. Teste geralmente de infra, a infra tem um problema ainda maior, que infra não existe rollback. Então não existe dar rollback de infra. Tá? Então já começa por aí. Então quando quebra alguma coisa, você tem que destruir tudo e subir tudo de novo. E é caro se quebrar.
também. Né? Então, exato. Então, geralmente o que as empresas fazem elas criam uma conta AWS para dev, uma para homologação e uma para produção. Você cria o Terraform e aplica em dev. Sobe a aplicação, testa em dev. Se deu certo, você derruba tudo com destroy ou mantém rodando, dá um Terraform apply em homologação. Deu certo? Volta tudo. Aplica em produção e aí deixa em produção. Então, geralmente o teste é aplicar a mesma coisa de produção com conteúdos menores, né? Então, ao invés de eu subir um banco de dados com, 100 gigas de RAM, por exemplo, eu basicamente subo ali com 2 e vejo se dá certo. Deu certo? Eu volto até chegar em produção. Então, geralmente, o teste é você colocar a mão no fogo e subir mesmo. Então, é caro, teste de infra é caro, porque você tem que replicar 1000 vezes e não tem rollback. Você tem que subir de verdade e ver se passa. Porque mesmo que você utilize o Terraform, não sei se você conhece o Terraform, mas o Terraform, quando você dá o plan, ele te mostra, eu vou criar tal coisa, alterar tal coisa e destruir tal coisa. Só que pode ser que quando você aplique e ele funcione, minutos depois ele quebre. Então, mesmo que você dê um apply com o Terraform te comprovando que vai funcionar, não funciona. Então você tem que aplicar mesmo e ver funcionar. Então os testes de infra meio que pôr a mão na massa e ver acontecendo mesmo, sabe? Tem muito jeito. Entendi. Pô, cara, legal. É muito ruim que isso também não te permite errar, né? Tipo, é muito cruel para quem tá, entre aspas, começando. Claro, quem tá começando não vai chegar a fazer logo isso direto. Sim. Mas, tipo assim, tem que ser uma atenção absurda no que tá fazendo e às vezes a culpa também não vai ser sua, né? Exato. Então, por isso que processo para DevOps é tão difícil. Por exemplo, não sei se alguém conhece aí, por exemplo, no Mercado Livre, processo para entrar lá em plataforma é muito difícil, é absurdo. Então, por conta disso, porque é muito difícil esses processos, porque na hora que acontece, é a hora de que realmente vai todo mundo entrar junto e ver o que está acontecendo, sabe? E eles provavelmente devem pegar uma galera que já tem uma experiência absurda, provavelmente na gringa, né, e tal. Então. O difícil exato. é entrar na área, né, entrar no nicho. Depois que entrar, você circula, né? Exato. Só que aí tem que sempre manter estudando, né, porque mesmo depois que você entre, não tem muito jeito. Tem que continuar sempre estudando. E aparentemente sempre as certificações importam, né, nessas áreas. Eu não vou dizer que elas são essenciais, né? Porque o tanto de gente que eu já conheci absurda, abissal em conhecimento e não tem nenhuma certificação é muito forte. Eu geralmente tiro certificação porque eu não gosto de, estudar meio pegando milho, sabe? Vou estudar isso, vou estudar aquilo, e aí depois eu não estudei algo que é base para o que eu já estou tentando aprender. A certificação, ela vai realmente do básico até chegar num conhecimento X. Então, eu gosto mais desse formato, porque geralmente a certificação tem os caminhos. Então, por exemplo, a AWS, você tem a Cloud Practitioner, que é realmente um praticante de cloud. Então, você vai aprender simplesmente coisas de, o que é uma máquina EC2, como que você sobe uma máquina Linux na AWS, como você cria um banco de dados na AWS, realmente o comecinho do caminho. Até você chegar numa professional que é tipo assim, o cara tá com problema 3 da manhã de um banco de dados estourando em memória e o cara tem que restituir esse banco de dados em um novo. Quais opções você tem que utilizar? E o cara te fornece 5 alternativas idênticas e um detalhe entre elas muda a resposta. Então, esse caminho de um começo até algo muito avançado, que é o que geralmente me faz tirar a certificação, porque me dá mais essa linha de estudo, sabe? Eu não ficar perdido ali no meio. Do nada eu estou estudando, sei lá, como entrar na AWS, no dia seguinte eu estou estudando como criar uma aplicação do tamanho do Mercado Livre, sabe? Para não ficar meio perdido, porque é assim que a gente acaba acontecendo. Alguém chega no trabalho e fala, você pode resolver esse problema? Aí você vai estudar aquilo, mas você nem sabe como se chega naquilo. Então, é isso que eu tento evitar. O que o Wolf me fala muito, né? Estudar os conceitos, os fundamentos. Então. Aquela coisa. Por isso que sempre que você me perguntar como estudar DevOps, eu diria, começa pelo Docker Linux, porque tudo isso vai gerar em torno disso. Então, por exemplo, usar um Vim. Às vezes a gente não estuda como que usa um Vim, mas uma certificação do Kubernetes você precisa usar o Vim. Então, você tem um terminal e um Vim. Como que você navega no Vim? Como que você vai para cima, para baixo, sai sem salvar, sai salvando, identa? São coisas que a gente está estudando tanta coisa avançada, mas no fim, Vim acaba sendo o que
elimina a gente de algo maior, Tu sabe? tem vídeos de quase 40 minutos sobre vinho lá no canal também. Então. Então, no fim, coisas Fiz um até assim que... ontem, né? Ou foi hoje. Da minha configuração, Vim. Que no fim é isso. No fim, o que é básico que pode acabar te deixando de, sei lá, conhecer, aprender coisas que você aprenderia, sabe? Show de bola. Temos mais perguntas, galerinha? Aproveitem para usufruir bastante do Otávio. Inclusive, Otávio, as portas do GDG estão abertas, tá? Quiser montar uma trilha aqui de DevOps, pode vir fazer. Só Boa. escolher os dias aí que a gente vem seguindo você. Aparentemente tem uma galera aqui nos grupos de WhatsApp que não conseguiram colar, que vão depois assistir essa gravação aí também. Então, foi bom esse papo para poder nortear as pessoas, né? Perfeito. Quem daqui que tá na conferência hoje é do Rio Grande do Sul? Só eu e o Beowulf? Eu também sou Galdério, sou gaúcho. Ah, tá. Tá bom. Show de bola, então. O Thiago ali também. Ah, beleza. Show de bola. Eu vou aproveitar, assim, eu vou botar o nome de todo mundo, né? Vou tirar só o meu e do Wilson para fazer o sorteio do ingresso pro DevFest. DevFest? Não, pro DevFest. Pro TDC, para participar, é só preencher aquele formulário ali, que a própria empresa do TDC vai fazer o sorteio amanhã. Estão conseguindo ver aqui minha telinha? Então vamos só repassar aqui. Thiago Moroni, Otávio Celestino, Júnior Guzmão, Lucas Spect, Anderson Costa, Cristian Melo e Laís Vieira. Estão todos aí, né? Show de bola. 1, 2, 3 e foi-se. Júnior Guzmão. Aí, Júnior. Daí, tu vê direitinho se tu vai querer, vai vir, se não vier, a gente repassa pro próximo e vai seguindo assim por diante, né? O evento vai ser dia 6/12. Então, podemos repassar, então. Vamos lá. Eu acho que você não cai mais. É bom fazer a dinâmica de sorteio só pra ver o contador ainda. Ó, agora é o Otávio. Vem pro RS, Otávio. Vem palestrar sobre Vixe, eu não Golang. vou estar nem em casa esse dia. Vem palestrar sobre Golang. Vai ter que rodar de novo. Eu deveria botar só os dois do RS, né? Pra ficar justo. Mas vamos fazer de novo. Só até ver o que vai dar. Vai ficar entre o Thiago e o Lucas. Ó, então é contigo, Lucas. Aê, Parabéns. demais, Vou pô. te mandar meu WhatsApp aqui no chat. E aí tu manda um salve lá. Top, valeu, Que aí eu Gustavo. te passo o cupomzinho pra tu resgatar lá. Top. Tu é de Porto Alegre? Sou de Canoas. Ah, tá do lado, tá bom. Tá bom Sim. demais pra aí. Show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, Otávio. Muito obrigado também pela sua disponibilidade, paciência aí para poder ensinar. Consegui. Assim, eu achei que eu não sabia nada. Quando eu entrei, saí achando que eu não sei nada ainda também, mas, tipo, comecei um pouquinho, né? Aprendi mais um pouquinho, então. Começar a ir aprofundando também nessa área para entender um pouco o âmbito geral, né? Ser literalmente um full cycle. Boa. Isso aí. Aí eu mandei o link aí no chat, pessoal, do meu blog e do canal. Quem quiser conhecer, manda novamente. E é isso. Deixa eu fixar aqui. Aqui, ó. Inclusive o Otávio tem uma trilha lá incrível para quem quer começar no Golang. Então é do extremo zero ao avançado. Então assistam. Boa, é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigadão pessoal. mesmo. Até mais. Brigadão. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, gente. Até. Valeu, tchau, tchau.